Domingo aqui também. Ô, Ricardo, bom dia, Ricardo. Bom, pessoal, vamos começar orando, né? Já começamos, Deus já começou nos lembrando da nossa incapacidade, da minha incapacidade, né? Da minha limitação. Então, vamos começar orando para a gente poder, apesar da nossa limitação, aprender um pouco da palavra de Deus hoje, tá bom? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo, obrigado porque a gente pode estudar a tua palavra mesmo à distância. O Senhor tem dado esse tipo de recurso para nós, e isso é muito bom. Eu oro para que o Senhor me capacite agora para ser claro no falar. Também eu oro pelos recursos aqui, que não falhem, né? Que a gente não tenha nenhuma outra falha técnica. E eu oro também por cada pessoa que está ouvindo, que está assistindo, que o Senhor ajude na compreensão da sua palavra, na compreensão daquilo que o Senhor quer que nós aprendamos hoje. Também abençoa o nosso tempo depois, no Skype, para a gente poder compartilhar e louvar o Senhor e também compartilhar as perguntas que a gente vai fazer em relação a essa mensagem. É por essas coisas que eu peço, que eu oro e agradeço em nome do Filho Jesus. Amém. Muito bem. Bom, pessoal, a gente vai voltar a trabalhar Efésios capítulo 1, tá bom? Então você pode pegar a tua Bíblia, abrir em Efésios capítulo 1. Nós vamos continuar trabalhando dos versículos 15 a 23. E nós começamos a fazer aquele método OIA, né? Aquele método da observação, interpretação e aplicação. Nós, na primeira mensagem, fizemos basicamente aquele trabalho de observação, certo? E depois, nós com isso chegamos a uma estrutura que a gente está trabalhando no texto. Chegamos a uma ideia central do texto, que é que a oração esperançosa de Paulo pelos que estão em Cristo é para que eles recebam recursos indispensáveis para viver para Cristo, certo? A gente começou a ver que Paulo ele está orando aqui. Ele está orando e ele começa a orar pelo seu primeiro motivo de oração, é um motivo de gratidão por aqueles irmãos que estão em Cristo. E o segundo motivo de oração é pelo crescimento no conhecimento. E aí, na semana passada, a gente começou a ver essa questão do crescimento no conhecimento. Nós vimos que há 3 tipos de conhecimento nesse texto, que é o conhecimento de Deus, o conhecimento do plano de Deus e o conhecimento do poder de Deus. E semana passada nós vimos sobre o conhecimento de Deus. Eu chamei de conhecimento impossível, porque na verdade é impossível para uma pessoa conhecer a Deus se ele não permitir que isso aconteça, né? Se Deus não promover esse conhecimento, se Deus não tivesse revelado através da sua palavra, nós não poderíamos conhecê-lo. Ou nós teríamos um conhecimento muito limitado, aquele conhecimento geral, baseado na observação da natureza, da criação, que não é suficiente para a gente entender a salvação em Cristo. E então, nós vimos esse primeiro conhecimento, o conhecimento de Deus, que é um conhecimento que acontece, que Deus concede no nosso interior, no nosso espírito, e que ele possui duas características, basicamente, que Paulo destaca aqui, que é a sabedoria, que é aquela habilidade para viver, um conhecimento teórico transformado em prática, e a revelação, que mostra aquilo que está oculto, e que nós entendemos que a principal revelação de Deus é a palavra de Deus, e nela nós conhecemos aquela maior revelação de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é Deus se fazendo homem e andando entre nós. E à medida que Deus promove essas coisas no nosso interior, ele nos conduz para o conhecimento dele. Essa sabedoria e revelação estão pautados, estão baseados no conhecimento completo, experimental, prático, né? Ou seja, que produz obediência e um conhecimento impossível, porque ele está além da nossa capacidade, além da nossa compreensão, por isso que Deus tem que se revelar para que a gente possa conhecer, tá bom? Hoje, a gente volta a falar dessa questão do conhecimento, mas a gente vai ver, se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, eu daria o título de
o conhecimento que ilumina o caminho, ou que ilumina o nosso caminho. Novamente, né, a ideia central, para a gente gravar bem, a oração esperançosa de Paulo pelos que estão em Cristo é para que eles recebam recursos indispensáveis para viver para Cristo. E esses recursos indispensáveis é esse conhecimento, ou esses conhecimentos que Paulo está descrevendo aqui. Ele ora, ele pede, ele agradece para aqueles irmãos, eles estão em Cristo, eles amam os outros irmãos, eles têm fé no Senhor Jesus, e ele começa a orar pelo conhecimento, e então a gente chega nesse conhecimento do plano de Deus, né? A gente viu o conhecimento de Deus, agora é o conhecimento do plano de Deus, e depois a gente vai ver o conhecimento do poder de Deus, mas isso é para outra mensagem. Bom, então, Paulo, ele está orando para que o Deus Pai dê o conhecimento que ilumina o nosso caminho, tá bom? Eu gostaria de ler o versículo 18, que é o versículo que a gente vai trabalhar hoje, ok? Paulo diz nesse versículo o seguinte: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Tudo bem, então Paulo continua com a oração esperançosa pelos Efésios, né, para aqueles irmãos em Efésios, aqueles que estão em Cristo, e ele inicia essa sessão falando, iluminando os olhos do coração. E a gente precisa entender o que é esse iluminar os olhos, né? Quando ele fala de iluminar aqui, ele usa uma palavra que significa produzir luz, brilhar, fazer brilhar, tornar evidente, vir à luz e se tornar claro para todos. E também significa esclarecer espiritualmente, imbuir alguém de conhecimento salvífico ou salvador. Eu estou lendo aqui aquele dicionário de Strong. Eu já comentei com vocês que Strong ele é um camarada que ele numerou as palavras da língua hebraica e da língua grega para que a gente pudesse ter um acesso mais fácil. Um trabalho muito bacana que esse cara fez. E aí a gente entende, então, pela descrição que ele faz da palavra, a luz como uma fonte de salvação. Essa iluminação, essa luz como uma fonte de salvação. A Bíblia ela demonstra uma constante tensão entre luz e trevas, sendo trevas a perdição, o castigo, o resultado do pecado, a situação do homem natural, e a luz como a salvação de Deus, que retira esse homem das trevas. Provérbios 4,19 fala: mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Então veja, o ímpio ele está em densas trevas, ele não consegue nem ver onde ele está pisando, onde é que ele está tropeçando. Ele está tropeçando e ele não sabe onde. Salmo 27:1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Interessante, né? Num período em que a gente está com medo, né? No período essa doença, essa pandemia, todo mundo preso dentro de casa, aí você sai, alguns saem normalmente, outros saem meio temerosos, você fica com receio, será que eu recebo gente em casa, se eu não recebo, se eu vou, se eu não vou? A gente fica com essas dúvidas, né? Mas eu creio que é uma oportunidade da gente lembrar as pessoas de que tem algo para ter medo, né? Muito maior do que isso, que é o próprio Senhor e o julgamento dele, né? A gente deve temer ao Senhor. João 1:3-9 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Está falando de Jesus aqui. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz, para
estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Tudo bem, então esse texto, ele falando sobre Jesus, ele usa diversas vezes aqui, né, a luz, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, as trevas não a derrotaram, né? Então ele fazendo uma referência a Jesus aqui como essa luz que tem uma relação com a salvação, tem uma relação com a vida também. Essa luz, ela é vinda do próprio Deus, né? Essa luz que ilumina, como Paulo estava falando ali, uma luz que vem do próprio Deus. Deus é a fonte da luz, ele é o criador das luzes. As luzes têm uma relação com a vida. Salmo 36, 9 diz: pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Olha que interessante que ele fala, né? Graças à tua luz, nós vemos a luz. Graças à luz de Deus, nós podemos ver a luz. E Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, assim como aquela luz do sol, né? Também nesse período que a gente está ficando muito em casa e tal, as pessoas têm chamado a atenção para a importância do sol, a importância de você sair de vez em quando e tomar um sol, porque ele traz nutrientes, ele é benéfico para a sua vida. Assim também a luz de Deus produz vida em nós. A luz de Deus nos nutre espiritualmente. A luz também, ela é mostrada como o resplendor da vida do crente. A vida do seguidor de Cristo, ela deve não só receber luz como salvação, mas também resplandecer essa luz ao mundo. Mateus 5, 14 a 16, um versículo relativamente famoso, Jesus fala o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, assim, ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Também, relativo a isso, Filipenses 2,15 diz o seguinte: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Então, isso certamente tem uma relação com o nosso testemunho diante das pessoas com quem nós convivemos. Interessante a gente pensar, o dicionário de teologia do Novo Testamento, ele comenta que mesmo na filosofia grega, a luz tem uma relação com o conhecimento, e seria a conexão entre o conhecimento e o comportamento ético. Ou seja, mesmo pessoas que não são convertidas, vamos dizer assim, entenderam essa luz como algo que tinha uma relação, assim, o conhecimento da pessoa tem que ter alguma relação com a sua ética, com a sua vivência. E isso tem uma relação para nós com o nosso testemunho. Além disso, a luz, ela também é mostrada na Bíblia como o conhecimento e direção de Deus. Outro aspecto da luz na Bíblia é a contraposição com a cegueira. Em outras palavras, a contraposição do conhecimento e revelação de Deus e a falta desse conhecimento, impossibilitado por causa de algo que bloqueia essa luz. Vale lembrar aqui, né, pessoal, que os nossos olhos literalmente são leitores de luz. Os nossos olhos, eles captam a luz que entra e processa essa luz para que a gente possa ter as imagens no nosso cérebro. Né? O nosso cérebro, ele forma as imagens de acordo com a luz que é captada pelos olhos e que é transformada em imagem, transformada em informação ali para o cérebro transformar em imagem. A pessoa que é deficiente visual, ela tem no seu corpo alguma condição que impossibilita a detecção ou o processamento da luz. Por isso que a pessoa
espiritualmente cega, não pode enxergar a luz de Deus, ela é impedida de enxergar. 2 Coríntios 4, 4-6, fala o seguinte: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. E a nós, como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus é que disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, o cristão, normalmente, ele é reconhecido como alguém com mente fechada, né? É interessante isso, porque é justamente pelo procedimento ético e moral que deveria ser, o cristão ele é tido como alguém com mente fechada, um quadrado. Alguém que não tem... muitas vezes é dito que o cristão não pensa, etc. Só que é justamente o oposto. As nossas mentes foram iluminadas, as nossas mentes foram abertas para o Evangelho e para o conhecimento de Deus, os quais são impossíveis para o descrente. Eles não conseguem enxergar, a não ser que Deus abra os olhos, a não ser que Deus ilumine os olhos do coração. A mente do descrente, ela é obscurecida por causa do pecado. Romanos 1:21 diz: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Por outro lado, a palavra de Deus é luz que ilumina o caminho daquele que teme a Deus. Salmo 119, 105, também um outro texto famoso, né? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Em relação a esse caminho da luz, há um comentário também no dicionário de teologia muito interessante de um cara chamado Bultmann. Ele fala o seguinte: ela, a luz, ao se tornar brilhante ao mundo, outorga ao homem a possibilidade de verem. A vista, porém, não somente tem significância por captar o homem a se orientar do que diz respeito aos objetos. A vista é, ao mesmo tempo, o meio mediante o qual o homem se entende no seu mundo. A razão porque não tateia nas trevas, mas sim vê o caminho. E o autor complementa: temos que andar nele, né? Andar no caminho. Pois aquele que é a luz e o caminho não quer admiradores, mas sim seguidores crentes. Eu achei muito interessante essa última frase. Primeiro que aquele primeiro autor que ele cita, né? Está falando assim, olha, a luz, ela dá ao homem a possibilidade de enxergar não só os objetos, mas de entender o seu mundo, para ele não ficar tateando em trevas. Mas agora o autor complementa que aquele que é a luz e o caminho, ou seja, o próprio Cristo, ele não quer admiradores, ele não quer pessoas que olhem para ele: nossa, olha como Jesus é lindo, né? E tem até umas músicas assim, né? Tô apaixonado, como é lindo, como é belo. Ele não quer admiradores nesse sentido, ele quer pessoas que o sigam. Pessoas assim, ó, nossa, eu vou seguir, porque é a minha salvação, é a luz, é como eu enxergo as coisas da minha vida. Sem ele eu sou cego, então eu tenho que segui-lo, eu tenho que seguir o caminho, porque ele permitiu que eu enxergasse o caminho. Aí eu lembrei de uma frase muito profunda e filosófica de um filme muito sério, né? Aquele filme Matrix, que numa hora aquele Morpheus, né? Aquele cara que chamou o Neo ali para aquele mundo, tirou ele daquele mundo virtual, né? Ele fala uma frase muito profunda ali, né? Ele é cheio de frases filosóficas. Fala:
há uma diferença entre conhecer o caminho e andar no caminho, né? É lógico que lá ele está falando da ideia do filme, que é totalmente maluca, mas essa frase é verdade, né? Tem uma diferença. Você pode conhecer o caminho, tá, esse é o caminho, legal, né? Mas tem uma diferença de você conhecer o caminho e falar assim, eu vou andar pelo caminho, né? Você conhece o caminho? Ah, eu conheço. Não, mas você já foi por ali? Ah, não, nunca fui. Então você não conhece. Então, você sabe ouvir falar, né? Mas você não experimentou, né? Lembra do palavra conhecimento? Você não experimentou o caminho. Então, assim como aquele conhecimento de Deus, essa luz, essa iluminação, ela é promovida pelo próprio Deus. Esse verbo iluminar, né, ou iluminando, é um verbo no passivo, ou seja, o sujeito tá recebendo a ação, né? Ele é iluminado. A oração de Paulo, então, é para que Deus promova essa iluminação naqueles homens que estão em Cristo. Além disso, assim como aquele conhecimento de Deus também, ele é impossível ao homem. Né? É impossível ao homem iluminar a si mesmo. Qualquer tentativa do homem de tentar desenvolver o próprio raciocínio está falando ao fracasso. Porque quando ele faz isso, ele desenvolve seu próprio pensamento caído e limitado pelo pecado. Lembra de Romanos, né? Os seus pensamentos fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. E o texto ali continua, dizendo os sábios tornaram-se loucos. Olha que coisa, as pessoas que nos acusam de ter mente fechada, na verdade, elas estão loucas na própria mente obscurecida. Assim também, como o conhecimento de Deus, essa iluminação ela ocorre no interior do homem. Se conhecemos a Deus por algo que é produzido por Deus no nosso espírito, né, naquele espírito de sabedoria e revelação, sendo o espírito aquela parte interior do homem que o direciona, que afeta os seus sentimentos, os seus pensamentos e decisões, por outro lado, essa decisão acontece no coração. E se você lembrar, na semana passada, a gente viu a diferença que o autor ali no novo dicionário de teologia, no dicionário de teologia do Novo Testamento, ele também faz essa diferenciação. Ele fala, pode-se dizer que o coração denota os alvos, as resoluções, a coragem do homem, enquanto o espírito denota a direção seguida pela vitalidade do homem. Sendo assim, a iluminação dos olhos do coração tem o sentido de ajudar a enxergar alvos, a enxergar resoluções, a produzir coragem no homem, que refletem a vontade de Deus. O homem cego, ele está perdido, ele não sabe o caminho pelo qual ele deve seguir. O homem cujo coração não recebe luz, permanece sem rumo, sendo levado de um lado para o outro. E no fim, o seu coração, na verdade, é aquele coração enganoso de Jeremias 17, 9 a 10, aquele coração, né, terrível, aquele coração, quem vai conhecer aquele coração? Agora, o homem regenerado, o homem que está em Cristo, ele é iluminado, ele recebe luz para enxergar o seu caminho, para discernir o seu coração, colocando o seu coração num caminho excelente, sendo direcionado no plano de Deus, que produz esperança. Paulo continua a sua oração falando, iluminando os olhos do coração, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. A palavra conheçam aqui é uma palavra um pouco diferente da palavra conhecimento do outro texto que a gente estudou semana passada. Essa palavra, ela fala de perceber, notar, discernir, descobrir, prestar atenção, de adquirir um conhecimento, perceber algo, né? Inclusive por meio da visão. Interessante isso, porque ela tem uma pequena diferença em relação àquela palavra que fala do experimentar. Eu creio que ele usa essa palavra porque essas coisas nós não experimentamos ainda, mas nós conhecemos.
nós vemos, né, nós olhamos para aquela esperança como algo que direciona o nosso caminho, mas que está lá na frente, né? Aquele ainda não. A esperança para a qual ele nos chamou, essa palavra esperança é uma expectativa, normalmente de algo bom, na maioria das vezes é usado para antecipar algo bom, e no sentido de cristão, é o regozijo e expectativa confiante na salvação eterna. Então, essa esperança, algo interessante para a gente saber dessa esperança, é que ela não é uma esperança egocêntrica, ou seja, não é uma esperança para cumprir um capricho meu, é o nosso, mas é algo que sempre tem a Cristo e Deus como centro. Uma ilustração aqui para isso seria que a nossa esperança, ela pode ser egocêntrica quando a gente só lembra dela não para nos dar esperança no meio de uma situação, mas para nos livrar dessa coisa, né? É aquele negócio assim, desejar que Jesus volte, porque quando você precisa enfrentar o que você não quer fazer, né? Você descobre alguma coisa que você não quer, você fala, nossa, poxa, Jesus podia voltar agora, né? Por quê? Porque a tua esperança? Não, minha esperança é me livrar desse negócio que eu não quero. Tá centrada no meu egocentrismo. Aí quando termina aquele negócio, você esquece da esperança. Você fala, bom, beleza, né? Aquela reunião já passou, aquele negócio que eu tinha para fazer com os meus filhos lá já foi, aquilo que eu tinha com a minha família, aquela festa de família maluca lá, já terminou. Então agora não tem mais esperança da volta de Cristo. Jesus pode esperar mais um pouco, porque agora a minha vida está muito boa. Não é esse tipo de esperança, tá certo? É uma esperança constante. A gente constantemente tem que se forçar a lembrar dessa esperança, porque isso é o que vai nos ajudar a viver para Cristo, inclusive, né? Porque lembra que a oração de Paulo é exatamente nesse sentido. Há diversos aspectos dessa esperança, né? A salvação, a justiça, a vida eterna, a glória de Deus, etc. Eu quero destacar aqui dois aspectos dessa esperança. O primeiro é o reino universal de Deus. Isso é um aspecto da esperança que a gente tem. 1 Coríntios 15, 28 diz: quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Isso tem uma relação com o que nós vamos ver sobre o poder de Deus em colocar Jesus acima de todas as coisas. De certa forma, isso já aconteceu, mas também haverá uma concretização disso no futuro, inclusive aqui na Terra, ou ainda mais no novo céu e nova Terra. Agora, também outro aspecto, além do reino universal de Deus, é a ressurreição no corpo incorruptível. Também, 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, Paulo diz o seguinte: eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso também vai ter uma relação com o poder de Deus, que a gente vai ver no próximo ponto, porque esse poder que ressuscitou a Cristo é o mesmo poder que a gente tem esperança que vai nos ressuscitar também. Inclusive, esse contexto de 1 Coríntios 15, justamente Paulo está argumentando que se não há ressurreição dos mortos, então Jesus também não havia ressuscitado. E a nossa esperança é vazia. Mas, como ele ressuscitou, então certamente nós podemos ter a esperança da nossa ressurreição. Então, Deus nos chamou, Deus nos convocou para essa esperança. E ele o fez desde antes da fundação do mundo, como nós vimos ali no texto anterior. Nós fomos escolhidos para isso sem mérito, para a glória de Deus. E Paulo também fala sobre conhecer as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Aqui, riqueza tem uma relação com fortuna mesmo, com abundância material. E a glória é aquela condição gloriosa, aquela bem-aventurança que o cristão verdadeiro
vai entrar depois do retorno do Salvador do céu. Então, se a gente pensar bem assim, essa riqueza que envolve coisas materiais mesmo, e essa glória, né? Esse brilho, essa vida maravilhosa que a gente tem esperança, expectativa ali no céu, quando o nosso Salvador vier, é tudo que as pessoas procuram, na verdade. É riqueza e glória, riqueza e uma vida de qualidade. Poxa, a gente vai receber isso, né? Os quadrados, essas pessoas de mente fechada, são esses que vão receber essas coisas, não por mérito nosso, mas porque Deus nos escolheu para isso. Não sei por que ele me escolheu, talvez ele me diga na eternidade, talvez ele vai ter que me explicar por resto da eternidade porque ele me escolheu. Mas enfim, é difícil de entender. Mas ele escolheu, ele fez isso e vai ser para a glória dele, tá bom? Aí ele usa essa palavra herança, que é a mesma palavra de alguns versículos anteriores também, quando a gente viu o selo do Espírito, que é a garantia da herança, né? A garantia de que a gente vai poder receber a herança. Essa palavra herança é de alguma coisa que você vai receber, alguma coisa designada, alguém por direito de filiação. E como nós fomos adotados por Deus, nós temos direito à herança. Quando a gente estudou o versículo 14 ali, a gente definiu essa herança como um futuro melhor em comunidade. E a gente viu que ela é transcendental, que ela vai além da criação, para que nós a recebamos e, enfim, nós vamos viver um novo céu, numa nova terra, unidos com aqueles que creem em Jesus, sobre a sua própria autoridade, desfrutando de um relacionamento de obediência completo com Deus, pela glorificação dos nossos corpos, que é aquele outro aspecto da esperança, e com corpos perfeitos e perfeitamente obedientes a Deus, em perfeita harmonia, inclusive harmonia com a natureza, com a criação de Deus. E lá eu também falei, né? Tudo que as pessoas esperam, tudo que as pessoas querem, viver em harmonia, cuidar da natureza, todos esses negócios a gente vai ter também quando a gente receber essa herança. O importante, sempre lembrar, então, o fato de que Paulo está orando por essas coisas para que os cristãos em Efésio, na cidade de Éfeso, eles recebessem essas coisas como recurso que são indispensáveis para eles viverem, para aqueles que estão vivos em Cristo, pudessem viver para Cristo, certo? Então, a preocupação de Paulo aqui, ele está orando, não para a gente tem que ter essa esperança aí, porque, né, sabe como é que é, né? Melhor rir para não chorar e tal. Não, não é isso. Então, vamos lá, a gente precisa disso. O cristão precisa disso para viver para Cristo. Aquele que está em Cristo precisa desse conhecimento, precisa dessa esperança, porque senão ele não vai conseguir viver para Cristo, ok? Então, recapitulando, a ideia central desse texto é que a oração esperançosa de Paulo pelos que estão em Cristo é para que eles recebam recursos indispensáveis para viver para Cristo. São dois motivos de oração de Paulo aqui, basicamente, que demonstram isso. O primeiro motivo é a gratidão de Paulo para aqueles irmãos que demonstraram marcas das pessoas que estão em Cristo, ou seja, a fé e o amor pelos santos. E o segundo motivo é o crescimento no conhecimento. E esses três tipos de conhecimento, que eu tenho chamado de recursos de Deus para viver para Cristo, é o conhecimento de Deus, que a gente chamou de conhecimento impossível, e agora o conhecimento do plano de Deus, que é aquele conhecimento que ilumina o nosso caminho. E a gente vai ver ainda o conhecimento do poder de Deus. Agora, qual que é o propósito de Deus em iluminar os nossos corações para conhecer o seu plano eterno? Eu creio que Deus utiliza essa luz com a qual ele nos ilumina para conhecer essa esperança para a qual nós fomos chamados e da riqueza da gloriosa herança que nos é garantida por nós estarmos vivos em Cristo, para que isso seja nossos guias, para que sejam nossos alvos, para que sejam a direção do nosso caminho, pelos quais nós vamos tomar decisões, né, pelos quais nós vamos ter certas atitudes e deixar de ter outras atitudes. À luz dessas coisas, nós vamos fugir de certas companhias e nos aproximar de outras companhias, de forma que nós resplandecemos essa luz de Cristo, porque nós estamos vivos em Cristo.
Algumas perguntas para aplicação que a gente vai trabalhar daqui a pouco, mas eu vou deixar gravado aqui para o pessoal que assistir depois. Como o fato de Deus produzir luz em nós e não nós mesmos produzirmos essa luz, nos ajuda para não nos ensoberbecer da salvação? Essa é uma pergunta. O que a gente deve pedir a Deus em relação ao nosso conhecimento, né, aos nossos conhecidos descrentes, tendo em vista que Satanás os cega para que eles não vejam a luz de Cristo? O que a gente precisa pedir a Deus em relação a essas pessoas que estão cegas? Qual deve ser o nosso alvo em relação à nossa vida e à luz de Deus em nós? Outra pergunta seria: por quais meios Deus pode nos ajudar a discernir o nosso coração enganoso? Quais coisas práticas nós podemos fazer para demonstrar às pessoas a esperança que nós temos em Cristo e a herança que elas também podem ter em Cristo? E, por fim, o que você pode fazer no seu dia a dia de prático para que as pessoas percebam a diferença de ter tal esperança e herança em Deus? Valeu, pessoal. Daqui a pouco a gente se encontra no nosso grupo do Skype.